Olá pessoal, saudações ONLUZ, sejam bem-vindos ao Momento Terapêutico, em que através de orientações com base na astrologia kármica, com enfoque cósmico, a homeopatia terapêutica, integrativa, a socioterapia e todos os demais instruções que aqui no Instituto ONLUZ nós proporcionamos a cada uma das pessoas que acompanham o nosso trabalho, nós buscamos então trazer informações, trazer orientações para que possa haver uma observação de todas as situações que acabam acontecendo na nossa vida e como a gente pode fazer para poder clarificar ainda mais essas situações, para poder sermos direcionados a como resolver determinados acontecimentos que estão muito desafiadores para todos nós. Então, com essa junção de informações, com essa junção de conhecimentos, o momento terapêutico visa esclarecer ainda mais aquele pontinho desafiador que nós estamos enfrentando para poder lidar com ele com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais pacificação, para que tudo se resolva de uma forma muito mais tranquila e equilibrada, certo, gente? E o momento terapêutico dessa semana, ele vem fazer uma reflexão muito importante para todas aquelas pessoas que estão assumindo responsabilidades que não são suas, seja a nível familiar, mas também algumas pessoas a nível profissional. Então, se você acaba assumindo algum tipo de responsabilidade que não é sua, esse vídeo vai trazer para vocês algumas explicações para que você se observe em cada um desses pontinhos que vão ser trazidos aqui para vocês, gente, e se coloque, né, em como você pode solucionar essa situação, em situações que podem estar acontecendo na sua vida, seja de forma material, financeira, a questão da saúde, principalmente, gente que é muito afetada em todas aquelas responsabilidades que não são nossas e que a gente acaba assumindo por uma questão de ordem kármica muitas vezes. Mas vamos dar uma olhadinha então, gente, nessas orientações com base na astrologia kármica e também fazendo a junção então com a homeopatia terapêutica integrativa. Ok? Então, gente, nessa segunda semana do mês de setembro de 2024, nós vamos ter então a lua crescente que vai estar fazendo a sua alunação, que ela vai estar comandando a semana, gente, do dia 12 ao dia 16 de setembro. E o tema então do nosso momento terapêutico é: você assume responsabilidades que não são suas? Pois bem, gente, astrologicamente, então, iniciando essas orientações, o Sol ele está posicionado ali na casa 2, no signo de Virgem, está fazendo uma quadratura com a Lua na casa 5 em Sagitário, que faz também quadratura com Saturno retrógrado na casa 8 em Peixes, e faz uma quadratura com Júpiter na casa 11 no signo de Gêmeos. Então, essa informação toda, gente, todas essas quadraturas aqui que acontecem entre Sol, Lua, Saturno e também Júpiter, essa configuração astrológica está formando um X cósmico, gente. Esse X cósmico é justamente aquela situação que acontece nas nossas vidas, em meio familiar principalmente, e que a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas, assumindo responsabilidades muitas vezes em âmbito material, em âmbito financeiro, assumindo responsabilidades de cuidados com o outro, que acabam extrapolando os nossos limites muitas vezes, acabam drenando muito mais a nossa energia, acabam desviando muitas vezes um caminho que a gente precisaria prosseguir, mas que de certa forma essas responsabilidades assumidas acabam gerando bloqueios na nossa vida e consequentemente, gente, trazendo muitos outros prejuízos e entraves para todos os demais setores da nossa vida,
seja a nível pessoal, seja a nível familiar, profissional, afetivo, conjugal, enfim. Quando a gente assume uma responsabilidade que não é nossa, acaba gerando esses entraves nas nossas vidas e acabam acontecendo então diversas outras situações de ordem patológica, inclusive, mas que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, o que é essa configuração desse X cósmico? A gente pode afetar muitas das pessoas nessa próxima semana, ou então que muitas pessoas já estão vivenciando essa situação karmática há muito tempo, tá? Então, são pessoas que podem passar por situações de assuntos financeiros, de uma ligação entre pais e filhos, justamente ali porque tem a Lua posicionado no signo de Sagitário, que está fazendo ali uma quadratura com o Sol em Virgem na casa 2, tá? Então, situações entre pais e filhos envolvendo questão financeira, envolvendo questão material, tá? Prisões espirituais entre pais e filhos com o ocultismo e o magismo, causando então muito sofrimento emocional para ambos, que é justamente essa quadratura entre Lua e Saturno retrógrado na casa 8, né? A casa 8, a gente é a energia do magismo, do ocultismo, do dinheiro do outro, então questões financeiras, questões de heranças aqui, elas podem estar trazendo uma responsabilidade que algumas pessoas estão assumindo que não são delas, tá? E todos esses dois assuntos aqui, gente, eles podem também estar relacionados a algum tipo de karma da ancestralidade familiar, em que não se consegue romper alguns tipos de padrões mentais, alguns padrões energéticos que são ligados também a filosofias, a crenças espirituais, gerando no atual momento, né, gente, no momento presente, situações que não foram geradas por quem está vivendo esse karma. Então, os familiares podem ter tido muitos envolvimentos energéticos, espirituais, filosóficos, algumas doutrinas esotéricas principalmente, né? Que algumas pessoas elas acabam desenvolvendo essas buscas espirituais, energéticas, né? Religiosas também, vamos colocar aqui, e colocando a pessoa para assumir uma responsabilidade, assumir um karma que não é seu, né? Então, todos esses pontinhos aqui, gente, precisam ser observados se a gente está vivenciando aquele tipo de situação, se a gente percebe que tem um pontinho ali, tem alguma situação familiar que a gente está assumindo e está trazendo muito desconforto para a gente. Estamos fazendo de bom grado, né? Estamos ali prestando auxílio, mas a gente percebe que aquela situação ali está gerando muito desconforto, está gerando um atraso, está gerando um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste na nossa saúde física e emocional também, né, gente? Então, o que acaba acontecendo? Todas essas situações, né, da nossa vida, elas precisam ser observadas para ver se verdadeiramente eu tenho que continuar assumindo aquela responsabilidade na quantidade, vamos dizer assim, né? No tamanho do suporte que eu estou dando, no tamanho da responsabilidade que eu estou assumindo. Porque muitas vezes toda essa situação envolvendo familiares principalmente, né, gente? Porque pega ali casa 5, principalmente relacionamentos entre pais e filhos, e aqui a gente pode colocar também os demais familiares que fazem parte dos vínculos dos pais, né, ou dos filhos, e que geram então essa responsabilidade assumida em excesso, tá? Então, olha só, gente, o Sol que tá ali posicionado em Virgem na casa 5, ou melhor, na casa 2, né? Sol em Virgem na casa 2, e Virgem, gente, pertence à casa 5, que é a casa de pais e filhos, tá? E Sol, ele é regente do signo de Leão, que está posicionado ali na casa 1, tá? Então, a nossa personalidade, tanto Virgem, né, como Leão,
ela acaba sendo muito afetada, tá? Porque personalidade, nessa configuração astrológica, nós temos Leão que está comandando a personalidade, tá, gente? Porém, tanto o signo de Leão como o signo de Virgem, eles estão interceptados, tá? Então existe uma questão kármica muito profunda. Quando o signo ele está interceptado, ou seja, ele está inteiro na casa astrológica, gente, significa que existem questões kármicas muito profundas para serem resolvidas na nossa vida. Tanto da nossa personalidade, Leão interceptado, que é regido pelo Sol, tá? Como Virgem, que Sol está posicionado na casa 2. Então, essa situação indica que nós temos questões de ordem financeira, de ordem material, em que nós assumimos uma responsabilidade em muitas vezes gerir o dinheiro do outro, principalmente de alguns familiares, que colocam ou que jogam ou que entregam essa responsabilidade para cima da gente e faz com que nós então assumimos essa responsabilidade que não é nossa, né? Situações em que pais e filhos eles venham a se tornar dependentes financeiramente, tá, uns dos outros, ou então pode existir aquela situação tanto do pai como do filho, da mãe, né? Pais aqui, gente, pai e mãe incluídos, tá? Que podem gerar uma certa exploração material, uma exploração financeira. Aquela pessoa, justamente por ter Saturno lá na casa 8, gente, que é a casa do ocultismo, mas também a casa das heranças, a casa do dinheiro do outro, aqueles filhos que só estão preocupados com o pai, né, com a mãe, com o que eles vão deixar de herança, né? E aí, se os pais precisam de cuidados, os filhos eles vão virar as costas e vão, sabe, negligenciar cuidados, só esperando o dia em que esse pai ou essa mãe possam partir para poder tomar conta, né, daquela herança, daquele dinheirinho lá que o pai ou a mãe ficou batalhando a vida inteira para poder construir alguma coisa. Então, nesse ponto existe essa situação que pode vir à tona ainda mais nesse período, tá? E tanto os pais como os filhos que estão vivenciando esse tipo de situação precisam se observar para ver o quanto estão explorando ou o quanto estão se deixando explorar por essa situação, né? Porque são coisas, gente, são situações que a gente precisa observar para ver até que ponto essa condição financeira, essa condição material deve ser utilizada, ou de que forma deve ser utilizada para que ocorra uma harmonia melhor na família, né? Porque nós sabemos que quando ocorre esse tipo de confronto familiar por dinheiro, existem questões kármicas do passado, lógico, né? Situações em que ocorreram disputas financeiras, disputas materiais, ocorreram muitos pactos financeiros, promessas, juramentos entre esses familiares e que hoje então acaba ocorrendo essa disputa, né? Acaba ocorrendo, gente, esse confronto por conta das questões financeiras, por conta de heranças, tá? Então, muitas vezes acaba acontecendo isso, retornando essa situação para o aqui e para o agora, porque precisam ser observados alguns pontinhos, algumas situações, alguns sentimentos que acabam envolvendo a família, e isso precisa ser colocado um ponto final nessa questão kármica, porque tudo isso mais à frente pode vir a desenvolver algum tipo de patologia, se é que já algumas pessoas não estão desenvolvendo, né, gente? Então, muitas vezes também pode acontecer de um familiar aleatório precisar suprir as necessidades de um outro, né? Algum parente que precisa ficar correndo atrás de situações familiares que não são responsabilidades dele, mas que a família joga tudo aquilo para a pessoa resolver, por acreditar que a pessoa tem mais capacidade, tem mais entendimento, tem mais vontade de fazer as coisas, né? Mas
tudo isso, esses familiares não acabam percebendo que sobrecarrega muitas vezes a vida de uma determinada pessoa ou de alguns membros ali da família, né, que acabam assumindo essas responsabilidades que não são suas, e a vida daquela pessoa paralisa, ela vive, para esses familiares, ela vive para resolver o problema dos outros, mas ninguém muitas vezes acaba olhando para essa pessoa e pedindo se ela realmente precisa de algum tipo de suporte, né? Então, muitas vezes, aquele familiar que precisa suprir essas necessidades vai assumir essa responsabilidade que não lhe cabe, e isso pode vir a desenvolver situações emocionais, físicas, interferindo muito na sua saúde, tanto física como emocional, certo, gente? Então, algumas questões de ordem emocional que podem vir a surgir ou que algumas pessoas já estão vivenciando, tá, gente? Porque isso é uma sobrecarga de situações, sobrecarga de responsabilidades que há muitas vidas a pessoa vem assumindo. Então, ela carrega aquela informação do passado e ela se repete até o ponto em que a gente verdadeiramente quer olhar para aquela situação kármica e solucionar de uma vez por todas para não se repetir num próximo ciclo, tá? Porque vários ciclos vão se repetindo na nossa vida e eles se repetem justamente porque a gente precisa querer olhar para aquele karma, olhar para aquela situação e querer colocar um ponto final para que não se repita mais, ok? Então, se muitas dessas situações kármicas, muitas dessas responsabilidades de cuidado com o outro ou de assumir uma responsabilidade que não é nossa estão acontecendo, é porque a gente não curou ainda verdadeiramente questões kármicas do passado. E essas situações, gente, elas vão trazer então questões de ordem emocional, como sentimentos de incapacidade, em que a pessoa não se acha importante ou não se acha capaz de fazer qualquer coisa, tá? Isso pode vir a desencadear, né? Pode estar no comecinho e com o passar do tempo, se não observado, vai trazer muitas outras complicações e a pessoa vai travar na sua vida pessoal ou profissional, tá? Não se sentindo capaz para desenvolver nenhum tipo de tarefa. Vai ter muitos momentos de frustrações em que a pessoa realmente vai se sentir, desculpem a expressão, né, gente, um lixo por não conseguir fazer as coisas adequadamente. Vai apresentar muitos quadros de tristeza, de ansiedade, de pensamentos negativos, de angústia, tá? Muitas vezes, algumas dessas pessoas que assumem a responsabilidade que não é sua, pode apresentar momentos de um sentimento de uma superproteção, em que ela precisa estar ali protegendo, amparando, cuidando, fazendo de tudo pela pessoa, né? Precisa estar no controle daquela situação, porque quando ela está muito sofrida, ela acha que ela é a única capaz de poder resolver aquilo, então ela precisa estar no controle daquela situação, né? De que o outro precisa dos seus cuidados, porque ela é a única pessoa que pode ajudar, né? Porque o outro muitas vezes pode não conseguir se virar sozinho, então ela tem que estar lá para poder dar esse suporte, tá? Porque existe um vazio emocional tão grande dentro da pessoa que ela também precisa estar ali em movimento, querendo ser aquela pessoa que quer verdadeiramente ajudar, mas acaba se sobrecarregando quanto a isso, né? Então existe um trauma do passado envolvendo isso. Muitas vezes um trauma de um abandono, de uma rejeição, um trauma em que a pessoa ela sempre foi muito cobrada, né, de todas as suas tarefas, que ela tinha que ser perfeita em tudo, e chega um determinado ponto em que ela vai querer prestar auxílio desta forma, se sobrecarregando e adoecendo, tá? Então, esses são alguns pontos, sob o ponto de vista emocional, que podem vir a desencadear nesses próximos períodos ou que a pessoa já pode estar vivendo, tá, gente? Questões de ordem física, né, também podem acontecer justamente por estar sobrecarregado emocionalmente. Não, as emoções não aguentam mais passar por aquela sobrecarga, passar por aquela responsabilidade que a pessoa assumiu,
e acaba atingindo então o corpo físico, tá, gente? Então, muitas vezes, justamente por Sol estar ali, né, posicionado no signo de Virgem, que é um signo da matéria, do elemento terra, tá? Podem acontecer muitos problemas na parte óssea, né? Principalmente dores na coluna, nas articulações. A pessoa ela pode ter problemas no joelho, cotovelos, pulsos, quadril, ombros, né? Coluna, né? Coluna vertebral ali, ela pode estar desenvolvendo algum tipo de hérnia de disco, algumas questões, inclusive, né, gente, de tumores, pode acontecer aqui também, né, nessas partes, cistos, enfim, que por assumir um peso, né, uma carga, uma bagagem que não é nossa, né, ombros aqui, né, gente, podem ficar muito sobrecarregados, muitas dores aqui que a pessoa pode sentir. E por mais que ela faça atividade física, que ela faça massagem, que ela faça qualquer fisioterapia, aquela dor ela não passa, né? Porque a função, a origem, melhor dizendo, gente, ela tá no lado emocional, ela tá naquela responsabilidade ou naquele cuidado, naquela super proteção que eu quero dar para a pessoa e eu acabo me prejudicando quanto a isso, tá? Então, pode ocorrer também aqui o desenvolvimento de artrite, de artrose, né? Podem desencadear para algumas pessoas problemas cardíacos, problemas respiratórios. Então, precisa observar muito como é que eu estou vivendo essa condição familiar, como eu estou assumindo essa responsabilidade e se eu posso dividir essa responsabilidade com outras pessoas, né? Se eu posso pedir para que cada um dos familiares também possam assumir um pouquinho para tirar um pouco dessa sobrecarga dos meus ombros, vamos dizer assim, né? Para tirar um pouco dessa responsabilidade sobre mim, já que eu também estou precisando de um amparo, já que eu também estou passando por uma questão emocional ou física que também precisa de cuidados. Então eu preciso observar tudo isso, gente, e sabe, pedir ajuda mesmo, né? Para dividir um pouquinho das tarefas para que aquela responsabilidade assumida em excesso não gere ainda mais prejuízos do que a gente pode já estar passando, né? Porém, existem algumas pessoas que elas podem ter medo de receber um determinado diagnóstico sobre a sua saúde. Então ela vai postergando, ela vai adiando, ela vai não querendo muitas vezes enxergar para aquilo como sendo algo, uma patologia, gente, um pouquinho mais severa que ela pode estar passando e ela quer postergar o diagnóstico, ela quer adiar o diagnóstico. Só que quanto mais adiar essa situação, gente, quanto mais adiar para descobrir o que eu verdadeiramente tenho, pode ficar um pouco mais difícil de solucionar aquela situação. Então, nos primeiros sinais que começam a aparecer, que eu tô com alguma debilidade, eu já preciso procurar algum auxílio, eu já preciso buscar identificar aquilo que está acontecendo comigo. Eu já preciso buscar um tratamento mais adequado, seja na área da alopatia, seja na área, né, de um tratamento alternativo, para que eu possa desde já ir dando os comandos, vamos dizer assim, para que o meu organismo possa ir se recuperando. Agora, quanto mais eu adiar, mais problema eu posso ter, tá, gente? Então é importante a gente observar muitos pontinhos aqui para poder ir solucionando tudo isso, tá? E a homeopatia terapêutica integrativa, gente, ela pode ajudar no tratamento tanto das questões de ordem emocional como também de ordem física, tá? E não é necessário ter um diagnóstico médico. A partir do momento em que eu identifiquei alguns sintomas que eu já estou desconfortável, eu já posso procurar um tratamento homeopático justamente para tratar o sintoma, né? E aí é lógico que a medicina alopática ela pode trazer o diagnóstico, né, para saber o que realmente a pessoa tem, através de exames laboratoriais, através de exames de imagem, para que a pessoa possa fazer um tratamento em conjunto, né, porque a homeopatia e o tratamento alopático, eles se complementam. Então, a pessoa ela pode gradativamente
fazendo, né, os dois tratamentos, e com o passar do tempo, gradativamente, né, gente, a homeopatia ela pode se tornar mais eficaz, né, com aquele diagnóstico que a pessoa tem, porque a gente vai certeiro também, né, no tratamento da pessoa. Então é muito importante a gente ir identificando alguns padrões de comportamento, alguns sintomas que a gente tem para poder fazer um tratamento mais adequado, tá? Então, se muitas vezes a pessoa ela se sente na obrigação em suprir a necessidade do outro, né, em carregar tudo nas costas, tem que observar para ver até que ponto, qual é o limite que pode acontecer, né, essa ajuda ou esse sentimento de ser obrigado a assumir esse tipo de responsabilidade, certo? Se a pessoa está se sentindo incapaz de realizar determinadas tarefas, significa que ela está sobrecarregada. Então ela precisa observar, né, toda aquela condição que ela se deixou sobrecarregar ou que as pessoas foram colocando as responsabilidades para cima dela, e encontrar meios para poder solucionar essa sobrecarga ou esse sentimento de incapacidade, para poder reaver aquilo que ela verdadeiramente precisa fazer, né? Até o ponto da sua verdadeira responsabilidade, certo, gente? Outras questões aqui que é preciso observar caso a gente esteja desenvolvendo tudo isso, né? Dores e palpitações cardíacas, ansiedade, angústia, são sintomas que a pessoa tem quando ela está assumindo uma responsabilidade que não é dela, tá? São situações, são sintomas que a pessoa vai apresentando quando o organismo dela, quando a mente dela, quando as emoções dela já não suportam mais viver determinada situação, né? Ou quando ela quer antecipar algumas coisas e fica sofrendo por antecipação, né? Então a gente precisa observar isso e procurar um tratamento adequado, tá, gente? Dores ou inflamações nas articulações ou na coluna vertebral. Então aqui também é a sobrecarga da responsabilidade. O meu corpo já não aguenta mais passar por determinada situação. O meu corpo ele já não aguenta mais ter que fazer a obrigação da outra pessoa, o dever que a outra pessoa tem de assumir muitas vezes a responsabilidade sobre a sua própria vida, né? Mas existem principalmente alguns pais que querem ainda manter o controle total sobre a vida dos seus filhos, mesmo eles já sendo adultos, mas tem aquela coisa, né? Aquele apego excessivo, aquela posse muitas vezes que alguns pais querem exercer ainda sobre os seus filhos, e com o passar do tempo vão desenvolvendo problemas de articulações, coluna vertebral, por não conseguir mais dar o suporte que eles querem, né? Que eles acreditam que seja o ideal, mas aí acabam se sobrecarregando quanto a isso, tá, gente? Falta de vitalidade, né? Parece que a energia da pessoa está sendo drenada, é um outro ponto que precisa ser observado também, porque aquela responsabilidade que não é nossa, aquelas pessoas que estão ali no meio, elas acabam vampirizando a nossa energia, né, gente? Acabam drenando a nossa energia, a gente acaba colocando energia demais sobre alguma coisa que não é da nossa responsabilidade. E aí aquilo que precisa ser resolvido por nós de uma forma verdadeira, aquilo que cabe a gente resolver, aquilo que faz parte da nossa evolução, a gente acaba deixando de lado e se sobrecarregando com a responsabilidade do outro, né? Muito cansaço físico, muito cansaço mental, fadiga. Então são situações em que a gente precisa parar e observar, dizer, opa, esse caminho aqui não é um caminho que eu tenho que seguir sozinho. Eu posso dividir tarefas, eu posso pedir ajuda para alguém, eu posso deixar um pouquinho para trás aquela responsabilidade daquele familiar, daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquele parente, muitas vezes, que não é minha, né? Eu tenho que encontrar uma solução para que essa questão toda ali que está sendo vivenciada seja dividida as responsabilidades com as demais pessoas,
certo, gente? E para isso nós temos alguns medicamentos, né, tanto da parte física como da parte emocional, que podem ser utilizados na homeopatia, né, gente? Como, por exemplo, eu elenquei alguns aqui para vocês, e cada um deles ele vai trabalhar de uma forma ampla, né, de acordo com os sintomas que a pessoa está apresentando. Então é por isso que é importante fazer ali uma avaliação homeopática. Porque existem compostos nas farmácias prontos da homeopatia? Sim, só que às vezes eles não vão cobrir todos os sinais e sintomas que a gente está apresentando. Então, uma avaliação homeopática vai indicar quais desses medicamentos aqui que eu vou citar para vocês é mais adequado para o seu tratamento, ok? Como, por exemplo, gente, o Aconitum napellus, o Dulcamar, o Geucene, o Epar-sulfur, o natro muriático, o Nux vomica, o fósforo, Arnica montana, Brionia, Rus toxicodendron, entre outros, gente. Esses aqui são alguns, mas tudo vai depender dos sinais e dos sintomas que eu estou apresentando. Tudo vai depender de algumas questõezinhas que eu vou trazer aqui para vocês, de o que a gente pode observar para poder fazer um tratamento homeopático mais adequado, tá, gente? Sob o ponto de vista da astrologia kármica, nós precisamos avaliar, né, quais os tipos de aprisionamento que nós temos com essas pessoas que nós assumimos essa responsabilidade em excesso, tá? Rompendo, então, aquele padrão energético, aquele padrão de comportamento, rompendo aquelas promessas, aqueles juramentos que nós fizemos no passado, para que a gente possa ir liberando gradativamente essas responsabilidades, porque não é de uma hora para outra que a gente vai romper com tudo isso, não, né? A gente precisa ir rompendo gradativamente, tá? Porque se a gente for muito brusco no rompimento, tá? Pode acontecer a repetição de um ciclo daqui a pouquinho, tá? Então eu preciso ter a consciência daquela situação que gerou esse aprisionamento na minha vida e rompendo isso de uma forma gradativa, tá? Rompendo esses pactos, essas promessas, esses acordos, esses juramentos que a gente fez do passado, para ir tirando aquela sobrecarga, tirando aquela responsabilidade gradativamente, ok? E sob o ponto da homeopatia terapêutica integrativa, gente, nós precisamos observar quais os nossos sentimentos, quais as nossas emoções, como a gente se sente estando próximo àquele familiar, àquela pessoa em que nós assumimos uma responsabilidade para com ela, assumimos um compromisso que não é nosso, assumimos aquele cuidado que não é nosso. A gente pode dar o suporte, como a gente sempre comenta, mas assumir profundamente uma responsabilidade, a gente precisa parar e observar. Então, até que ponto eu me sinto em relação àquele familiar, eu me sinto em relação àquela situação que eu estou vivenciando. Tudo isso está gerando transtornos na minha vida? Tudo isso está gerando dores emocionais? Isso está gerando dor física? Eu estou conseguindo ter uma qualidade de vida? Eu estou conseguindo me alimentar direito? Eu estou conseguindo dormir direito? Eu estou conseguindo trabalhar direito? Porque às vezes tem pessoas que acabam não conseguindo executar as suas tarefas laborais de uma forma mais adequada, não é? Por conta dessas responsabilidades, por conta desse karma que a gente assumiu que não é nosso, né? Então, a gente precisa observar tudo isso. Eu estou passando por esse tipo de dificuldade, eu estou passando por dores emocionais, eu estou passando por dores nas articulações, eu estou passando por o meu sistema cardíaco e respiratório está sendo afetado, né? O meu padrão de sono, ele tá legal? Eu estou conseguindo dormir bem? Né? Eu estou conseguindo me alimentar bem? Eu estou conseguindo fazer uma atividade física? Né? Se todos esses pontinhos aqui não estão de acordo, né, com uma saúde adequada, eu preciso observar, né? E a homeopatia terapêutica integrativa pode ajudar, tá, gente? Porque na homeopatia terapêutica integrativa, a gente vai
observar esses sintomas, mas também vai trazer uma orientação, também vai fazer com que você observe o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado, o que pode ser rompido, para que você tenha mais qualidade de vida e vá recuperando a sua saúde e a sua vitalidade, certo, gente? E quanto mais nós formos nos observando e quisermos curar, quisermos nos libertar de tudo isso, mais os tratamentos terão resultado, certo, gente? Porque a gente não pode ficar repetindo aquela mesma situação, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira, a gente não pode ficar colocando panos quentes em cima das situações com um certo medo, um certo receio do que pode vir a acontecer. Porque quanto mais a gente for olhando para essas feridas, olhando para essas responsabilidades, olhando para essas situações kármicas que a gente precisa resolver, mais qualquer tipo de tratamento, principalmente o homeopático, principalmente as terapias, né, desenvolvidas aqui pelo Instituto OnLuz, podem trazer um resultado mais eficaz, podem trazer um resultado mais rápido, né? Porque a homeopatia, o tratamento dela, ela age rápido, gente, ela vai fazer aquele efeito de uma forma muito positiva, desde que a gente também vá mudando algumas características, vai mudando algumas formas de fazer as coisas. Quanto mais a gente vai se observando e querendo entender aquilo que está acontecendo com a gente e querendo que aquela situação realmente se resolva. Porque quanto mais a gente for fazendo esses ajustes, mais a gente vai conseguir fazer a recuperação da nossa saúde física, emocional, da nossa saúde mental. Certo, gente? Então, se observe mais, busque entender o porquê que todas essas situações estão acontecendo na nossa vida, na sua vida, certo? Porque quanto mais a gente quer resolver as coisas, mais todos esses transtornos, todas essas adversidades vão se resolvendo de uma forma equilibrada, tranquila, pacífica e recuperando cada vez mais a nossa integridade física, a nossa saúde física, emocional e também espiritual. Certo, gente? Bem, agradeço a todos então que acompanharam este momento terapêutico e nos vemos então nos próximos vídeos. Semana que vem temos então a orientação do eclipse lunar que a Mari Mariá já gravou e vai trazer para vocês aqui também essas orientações. Certo, gente? Agradeço a todos e até os próximos vídeos. Quem se ama, se cura. Tchau, tchau!